Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Centro pela oportunidade que nos concedeu de vir aqui partilhar convosco algumas linhas de força sobre o significado e o alcance da consciência de ser católico numa realidade histórica marcada pela crise académica de 1969 e pela crescente politização dos jovens universitários. Para tal, o que é que nós vamos fazer aqui nestes breves 15 minutos? Vamos tomar como fonte e objeto de trabalho o jornal, a revista Estudos, onde procuraremos analisar a utilização da pedagogia da revisão de vida não só como um instrumento organizativo e informativo dos acontecimentos, que foi, mas também como metodologia de formação que convidava a uma exigência intelectual e à promoção do espírito crítico. Logo, a uma renovada compreensão da relação entre crença e cidadania, que é, no fundo, o tema destas jornadas. Eu, por motivos também de tempo, vou partir do princípio que muitos de vós, ou muitas probabilidades, estão familiarizados com o contexto em que isto decorre. Posso levantar algumas linhas, sobretudo duas ou três: o Vaticano II, o Maio de 68 e a Primavera Marcelista. Portanto, são três linhas que são muito importantes, para além da importância que adquire a emergência da juventude como um sujeito histórico, ou seja, e aqui se calhar convém nós, muito brevemente, esboçarmos isto, é que a juventude vai emergir como um fenómeno social resultante de um processo de modernização das sociedades em que, a partir de uma determinada altura, deixa-se de falar em mocidade para se falar em juventude. E, portanto, esse processo de modernização das sociedades é através da industrialização, da urbanização, da escolarização, o que vai levar a que haja uma condição social, digamos assim, que se constitui histórica e socialmente, e da juventude. É importante também pontualizar que a juventude não traduz realidades sociais unívocas. Portanto, é um conjunto diversificado de indivíduos e de grupos, marcados por uma série de fatores de identificação comuns que advêm da experiência de ser jovem. E aqui esta experiência de ser jovem é a vivência cotidiana a que, por exemplo, muita da doutrina da Igreja Católica nesta época apela, no seguimento até do que ouvimos da conferência do professor Paulo Fontes, no seguimento do apostolado. A juventude vai se tornar problemática também a partir da constatação de que há mecanismos de iniciação e de integração cultural que se vão alterar. Portanto, a família, a Igreja Católica e o Estado vão ter que começar a lidar com espaços informais e redes que constituem redes de juventude. E, portanto, é isto que quer dizer quando a juventude se constitui como um sujeito histórico atuante, portanto, com uma condição juvenil propriamente dita. Portanto, como eu disse, nós vamos centrar na revista Estudos. A revista Estudos, podíamos aqui também destacar a pertinência do título, mas isso, o segundo painel de ontem já falou sobre também estas questões de jornais e do título dos jornais e da importância do significado que adquirem. Esta revista Estudos era basicamente uma revista de cultura e de formação católica. E eu também não vou debruçar sobre tudo o que ela tem, portanto, mas vamos aqui destacar alguns momentos importantes para se perceber isto da revisão de vida. No fundo, o que é a revisão de vida? A revisão de vida divide-se em três grandes patamares, três grandes níveis, que é o ver, o julgar e o agir. Ver o que é que isso significava. Na revista Estudos, e o ver os acontecimentos de Coimbra, no fundo, era caracterizar a situação e as suas causas, situá-las no tempo. E, basicamente, responder a uma questão. No final de contas, quais é que são os mecanismos e os efeitos do funcionamento do sistema universitário? Já iremos ao julgar e ao agir, concentremos no ver agora e nesta questão. A revista Estudos disserta longamente sobre isto, vou-me concentrar só em dois episódios. Um deles, a inauguração do edifício de matemáticas, e o segundo, a greve aos exames. Portanto, em março de 1969, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra toma posse, sob a presidência de Alberto Martins, e pouco depois recebe a notícia de que o Presidente da República, Américo Tomás, acompanhado do Ministro das Obras Públicas, que era Rui Sanches,
e do Ministro da Educação Nacional, que era José Nuno Saraiva, se deslocaria a 17 de abril a Coimbra para fazer a inauguração do novo edifício matemático. Apesar de várias diligências efetuadas pela Direção-Geral, portanto, sob o comando, digamos assim, de Alberto Martins, e pela Junta de Delegados de Ciências, as autoridades académicas não permitiram que uma representação estudantil usasse da palavra durante a cerimónia de inauguração desse edifício. E porquê? Por 3 razões que, objetivamente, retirei do discurso da revista. O reitor, ao discursar, já representava toda a universidade, portanto, não valia a pena, nessa mentalidade, um estudante vir usar da palavra. A possibilidade de um estudante falar também vinha prejudicar as prescrições protocolares e o Presidente da República, para além disso, tinha que visitar todo o edifício, que não permitia alongar a sessão. Eu destaquei estes 3 pontos porque acho que temos aqui diante de um problema, que depois pode ser discutido, que é o problema da autoridade e da legitimidade da autoridade. Ao prelado da Diocese, que também estava presente, foi pedido que fizesse uma bênção também do edifício. Ele vai fazer, antes de fazer a bênção, vai fazer um discurso muito marcado pela crítica a esta atitude estadual perante os jovens e vai colocar, digamos, a fé acima da razão. Ou seja, ele vai dizer, no fundo, que Deus é a mais alta expressão da matemática, trino em, e agora aqui cito uma frase, trino em pessoas e em essência. É preciso contextualizar esta frase que ele diz no seguimento de uma audiência geral, numa alocução da audiência geral, 25 de setembro de 68, do Papa Paulo VI, que, entre outros fatores, vai manifestar a impaciência nessa alocução contra uma sociedade sem ideais superiores e valores humanos. No seguimento desta inauguração do edifício, a Direção-Geral vai emitir um comunicado onde se vai indignar, vai reivindicar o legítimo direito de voz dos estudantes, e é convocada no dia seguinte uma reunião frente ao edifício das matemáticas. Portanto, enquanto decorria a inauguração, cá fora os alunos vão exibir cartazes que diziam, que eram com dizeres exemplificativos no estado de espírito. A universidade é velha, portanto, estudantes no governo da universidade. No interior da sala, como havia previamente sido combinado, o Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, levanta-se e pede a palavra. O Américo Tomás o que faz é remetê-la para o Rui Sanches, Ministro das Obras Públicas, e vai acabar por encerrar a sessão sem conceder a palavra aos estudantes. À saída, o Presidente da República é vaiado. Os estudantes decidem, ao mesmo tempo, fazer a sua inauguração, digamos assim, após a retirada das autoridades. Este episódio representa, no fundo, o eclodir da crise enquanto infiltração de um desejo de participação que é consubstanciado na ocupação de um espaço físico onde se vão relançar aspirações juvenis. E que aspirações é que eram estas? Eram basicamente 7 as que eu tirei. Primeira, a forma de recusa e de evasão das instituições tradicionais, as formas de protesto e de contestação contra a inércia das instituições sociais e escolares, o desejo de emancipação, autonomia e liberdade, participação direta nas decisões que lhe diziam respeito, condenação a uma sociedade alienadora no sentido da responsabilidade, exigência de relações sociais mais livres e fraternas e solidariedade. Portanto, entretanto, depois deste episódio, para adiantar também um pouco as coisas por causa do tempo, a PIDE vai prender o Alberto Martins, vão-se registrar alguns confrontos com a polícia de choque e o que vai acontecer é que os alunos, sobretudo a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, vai ser suspensa. Portanto, logo no dia seguinte, a Assembleia Magna dos Estudantes, e perante a presença dos professores, vai decretar luta académica, o que corresponde na prática a uma greve às aulas, ainda que não efetuada pela ausência, mas pela presença em aula. Exortavam-se os estudantes a transformar as aulas sempre que possível em debates, onde fossem discutidos os últimos acontecimentos, mas também os problemas próprios da universidade. A direção do CADC, porque eu esqueci de dizer ao início, mas também com ponto garantido da revista Estudos, é um órgão do Centro Académico de Democracia Cristã. Portanto, a direção do CADC solidarizou-se com os estudantes suspensos e vai, no fundo, sugerir algumas soluções. Isto ainda caracterizando os acontecimentos e situando-os no tempo. O levantamento imediato das suspensões dos colegas, o apuramento das responsabilidades das autoridades académicas,
a instauração de um inquérito, a atuação da autoridade policial e a colaboração conjunta para criar um clima de justiça e de paz. Portanto, a abertura de um diálogo. No dia 30 temos, no dia 30 de abril, portanto isto aconteceu em março, o tempo passa, no dia 30 de abril, através da televisão, nós temos o Ministro da Educação Nacional a referir-se aos acontecimentos de Coimbra como atos de indisciplina e de desrespeito, atingindo assim os estudantes nos valores fundamentais e dizendo que eles ofenderam a consciência nacional. Porque, neste caso, a ofensa e o desrespeito ao chefe de Estado era considerado crime, ninguém poderia ficar impune, e para o Ministro da Educação Nacional não se permitir esse tipo de cerimónias que tinham de decorrer com a elevada, com grande elevação, digamos assim, e não podiam degenerar em comícios ruidosos e em comícios desordeiros. Para aferir da verdadeira natureza dos factos vai ser aberto um inquérito, mas determinado discurso televisível termina com uma certeza nesse discurso, é que a ordem vai ser restabelecida. Portanto, há aqui o problema, para além da autoridade, a questão da ordem. Termina-se, e da questão do diálogo, que está um pouco neste momento cessado, portanto, não tinha acontecido. Este apelo, o que é que faz? Tem um efeito contrário aos estudantes. Vai, no fundo, levá-los a reforçar as suas aspirações. Eles vão, do ponto de vista estudantil, achar que a ordem estava agora a emergir, precisamente assente naquele ato que eles consideram que é de liberdade, de prolongamento do luto académico. Portanto, se até aqui as linhas de força juvenis se situavam numa base de solidariedade para com os alunos suspensos e da reivindicação de uma autonomia da universidade, portanto, à procura dessa autonomia, parece que a partir daqui se inicia o período de revisão da própria universidade e do sistema em que ela se inseriu. Eu vou aqui passar alguns acontecimentos, mas há algumas coisas que se calhar é importante pontualizar. A Comissão encarregue de realizar a queima das fitas no seguimento destes episódios vai determinar a anulação da festa, decisão que com fortes consequências e preocupações para a economia e, digamos assim, o que é que se exigia? Era o reconhecimento oficial da pessoa humana numa universidade em que toda a gente podia ser participante. Dito de outro modo, quer dizer, parece que para os estudantes encontravam-se problemas académicos integrados também nos elementares direitos do homem. Por motivos também de tempo, vou aqui encurtar a história, vamos passar então para um momento-chave também, que é um momento em que 29 signatários vão assinar um documento, na sua maioria eles são católicos, e enviá-lo a 11 de julho de 69 em carta aberta ao Presidente do Conselho, olhando e alertando para o significado geral e universal da contestação da juventude no mundo, significado esse tomado como humano e construtivo de uma nova sociedade. Portanto, eram aqui, usando uma linguagem mais teológica, se calhar eram aqui os sinais dos tempos. A carta refere que a crise académica era um fenómeno de dimensões universais, deviam ser incluídas nessas formas universais e típicas da juventude as formas de evasão, as formas de recusa, as formas de protesto, de contestação, e que, neste momento, a situação, as aspirações da juventude derivavam da própria situação histórica que era irreversível e era urgente a compreensão, portanto, por intermédio de um diálogo, novamente, o apelo ao diálogo. Na fase final, eu vou-vos agora falar na questão do que é que isso significa do julgar da causalidade. Portanto, vimos que, resumindo muito rapidamente, a revista Estudos vai concentrar a questão do ver nos vários acontecimentos e nos vários factos, onde daí emergem várias problemáticas, e o julgar os acontecimentos, o que é que é? O julgar os acontecimentos, basicamente, é descobrir e partilhar aquilo que impedia o crescimento das pessoas e do meio social e universitário como sinais reveladores, e utilizando aqui a terminologia ontem utilizada por Jorge Revés, como sinais reveladores de um homem novo. Ou seja, era uma espiritualidade de resistência que procurava tentar perceber a significação humana de um movimento de dimensões universais e que desembocava numa questão, no fundo. Era possível ser crente sem ser livre? A reflexão neste âmbito do julgar da revista situa-se já num nível de funcionamento da universidade, mas a um nível da sua função. Quer dizer, é parecido, mas tem ligeiras diferenças. É que a função vai situar a reflexão num projeto crítico de mudança social, em que já não só estava em causa a universidade, mas estava em causa a universidade como microcosmos daquilo que era a realidade social.
E, no fundo, é emitido um juízo sobre a orientação que deve tomar o ensino universitário e a concepção orgânica da universidade e a crise da autoridade. E partilham-se sinais reveladores do homem novo e julgam-se os motivos que impediam as pessoas de crescer. Portanto, basicamente, em relação e perante a situação e as causas vistas, a orientação do ensino universitário devia pautar-se pela realização de um desenvolvimento e de uma ação conjugada entre alunos e professores, de modo a que pudesse existir uma afirmação pessoal e comunitária assente na liberdade como exigência inseparável da dignidade e exercitada por intermédio da relação. Esta deveria ser, para eles, a orientação do ensino universitário. A concepção orgânica da universidade vai-se interrogar sobre a dependência ou a libertação face às estruturas estaduais. A universidade devia ser autónoma em relação ao Estado e essa autonomia devia ser vivida em liberdade. No entanto, a universidade não se bastava a si só economicamente, pelo que a relação estadual existiria sempre, embora o juízo omitido centrasse a sua gestão nos professores e nos alunos, que vão determinar a conduta da instituição de modo a salvaguardar a autonomia do trabalho científico e académico. Portanto, num plano mais alargado, havia a consciência de que a participação dos estudantes era fundamental para que a instituição e a universidade realizasse o que a sociedade lhe exigia. Portanto, era fundamental uma formação que tivesse presente a realidade nacional, capaz de formar o caráter e a personalidade da juventude, no sentido de capacitá-la a assumir a transformação global das estruturas económicas, sociais, políticas e culturais. Estes aspectos eram encarados como sinais de esperança e reveladores do novo, portanto, diríamos nós, do moderno, e exigiriam da universidade uma constante revisão de vida como prática analítica de verificação e de conversão do seu Estado. Em terceiro ponto, em relação só à crise da autoridade, e termino, que já dedicaste uns 0 minutos também, a autoridade constituía um princípio que, na teoria, não era renegado ou dispensável pelos meios católicos. Ela era considerada, era desprovida da sua função educadora, e isso vinha da incapacidade de lidar com os anseios de uma nova geração, que sente o ensino universitário desumanizante e desencadeia um mal-estar contra a sociedade sem ideias superiores, sem os ideais superiores, pela competição e através do processo final de exames que interrompe e aliena a criatividade e a espiritualidade dos filhos. Portanto, na prática, o estudante consegue acatar o exercício da autoridade perante aqueles que ele próprio elegeu e consegue inserir-se e trabalhar nas estruturas associativas que ele personaliza, mas rejeita, como vimos, o que a universidade lhe dá como um esquema acabado, rígido ou fixo. O universitário, portanto, perante a autoridade, vai legitimá-la quando se sente um sujeito atuante, digamos assim. Eu vou aqui passar os sinais reveladores de um homem novo para vos falar já da última parte do agir, e termino com isto que é muito simples. A questão do agir, no fundo, era evitar uma crise de fé. Ou seja, sabia-se de onde a fé vinha, mas não se sabia uma crise de identidade. Ou seja, sabia-se de onde a fé vinha, mas tinha que se consubstanciar em alguma coisa prático e transformador da realidade social. Portanto, o agir, no fundo, vai colocar uma pergunta que é, no fim de ver, no fim de julgar, o que é que ainda há para realizar? O que é que se pode fazer tendo em conta o que foi feito antes? Portanto, a visão e o julgamento. É curioso que a revista Estudos, na parte do agir, vai ter só uma página. Ou seja, a revista Estudos o que vai fazer vai ter uma parte muito teórica revelando todos os acontecimentos. Vai tendo um juízo crítico sobre esses acontecimentos. E agir é uma página. Mas essa página é provavelmente a mais importante e é aquela que vai indiciar uma mundividência que nesta época é transversal, digamos assim, até à ação católica, aos seus organismos especializados. No fim de contas, é um convite à inquietação, a agir refletidamente com lucidez e de um modo comprometido. Ou seja, no fundo, era um convite a quem lia a revista Estudos a caminhar de uma virtude pessoal, ele próprio, a uma reforma social. Era a questão de não bastava afirmar ser católico para o ser. E com isto termino.